Bolsonaro continua apostando todas as fichas no tapetão. Segundo o Metrópolis, o ex-presidente vai recorrer à segunda turma do STF para tentar anular a condenação por ataques ao sistema eleitoral. É o mesmo enredo de sempre. Quando não consegue vencer nas urnas, tenta resolver no tribunal. O argumento da defesa é que houve cerceamento de defesa. Mas o próprio tribunal já analisou isso e rejeitou. Ainda assim, Bolsonaro insiste. O que ele não esperava é que, mesmo dentro da direita, o clima já é de cansaço. Ninguém mais quer carregar esse fardo político. E a jogada seguinte mostra o desespero. De acordo com a CNN Brasil, a defesa de Bolsonaro agora tenta usar o voto de Luiz Fux como base para pedir redução da pena. Ou seja, o time jurídico tenta cavar qualquer brecha possível, até uma divergência parcial para diminuir o tamanho da punição. Fux havia defendido uma pena menor que a decidida pela maioria do TSE. E agora o advogado quer transformar isso em argumento de injustiça. Mas a verdade é que o Brasil inteiro acompanhou. Foi uma sentença justa, com base em fatos, provas e nas próprias falas de Bolsonaro contra as urnas e as instituições. Porque ele também nos relembra aquele polêmico voto do ministro Luiz Fux, que foi voto divergente, 4-1, naquele julgamento na primeira turma do Supremo. E como aquilo já se chamava, até que ponto isso ajudou nessa apresentação desses recursos, Caio? 6 vezes o voto do ministro Luiz Fux é citado nessa defesa escrita pelo Paulo Bueno e pelo Dr. Celso Vilardi, a defesa do Bolsonaro. Sim. E traçando ali 2 situações, Márcio. Eles utilizam os argumentos do Luiz Fux para, primeiro, dizer que houve cerceamento de defesa, porque o Luiz Fux, no voto divergente, ele coloca que houve cerceamento de defesa, principalmente a dificuldade que a defesa teve para ter acesso a todo o conteúdo da investigação e o prazo que ela teve para ter acesso a todos os terabytes lá da investigação. E o segundo ponto que a defesa trata é sobre o momento de execução do plano de golpe, né? O Luiz Fux, ele coloca claramente ali que não houve execução do golpe. E essa é a tese da defesa desde o começo, e eles resgatam o voto do Luiz Fux para colocar lá. Agora, Márcio, embargos de declaração é muito difícil mudar, né? Ainda mais num contexto desse de já ter praticamente uma opinião formada, acho que até desde antes do julgamento. Mas havia uma dúvida sobre os embargos infringentes, se caberia ou não, que aí sim você aproveita melhor o voto divergente do que foi aproveitado no embargo de declaração, que é mais para sanar uma omissão, alguma contrariedade, alguma contradição. Os infringentes não, os infringentes você pega a tese toda do voto divergente, dos votos divergentes e utiliza, mas ali o entendimento do Supremo é que não cabia por se tratar de uma turma e não de plenário. Então tem uma tendência ali de rejeição desses recursos, mas fica registrado ali as colocações e principalmente o voto do Fux sendo muito importante para sustentar os argumentos da defesa. Até para basear uma reclamação internacional também, né? Isso, que já está bem encaminhada, né? Pelo que eu chequei, após o trânsito em julgado, após todos esses julgamentos, após ele ir cumprir a pena, aí sim será ativado as cortes internacionais. Obrigado, Caio. Enquanto isso, o tabuleiro internacional segue mudando. Após o encontro entre Lula e Trump, o Metrópolis mostrou que o diálogo sobre tarifas comerciais está avançando e que o Brasil volta a ser ouvido nas negociações globais. O chamado tarifaço pode abrir caminho para novos acordos, beneficiando setores brasileiros e reforçando o protagonismo do país. Trump, pragmático como sempre, elogiou o Brasil e falou em equilíbrio comercial justo. E Lula, com serenidade, respondeu que parceria se constrói com respeito, não com imposição. Uma cena simbólica. O ex-presidente americano, que costumava desprezar o Brasil, agora ouve com atenção o que Lula tem a dizer. E essa nova fase não é à toa. O vice-presidente Geraldo Alckmin resumiu bem.
o diálogo se aprofunda. Em entrevista ao ICL Notícias, ele destacou que o governo vem conseguindo unir setores antes afastados e manter a economia em recuperação, mesmo com ruído político. Em relação ao encontro do presidente Lula com o presidente Trump, eu acho que ele foi muito positivo e o diálogo se estabelece e agora se aprofunda. Eu acho que vai entrar nesse debate questões tarifárias, embora o Brasil já tenha tarifas muito baixas em relação aos Estados Unidos. Dos 10 produtos que eles mais exportam, 8, Heloísa, tarifa zero, chamado ex-tarifário, e a tarifa média é de 2,7%. Aliás, só tem 3 países do G20 que os Estados Unidos têm superávit na balança de produtos e de serviços. Reino Unido, Austrália e Brasil. Então não tem sentido essa tarifa de 10 mais 40. Então acho que agora nós vamos aprofundar o diálogo, a conversa tarifária, não tarifária. Acho que tem muitas questões que podem ser colocadas. A oportunidade de data center no Brasil. Importante destacar, os Estados Unidos é o maior investidor no Brasil. Então, até entendo que o Congresso devia votar ainda este ano a medida provisória do REDATA, porque isso traz segurança jurídica. Ninguém vai investir bilhões, né, em data center, na área de inteligência artificial, sem ter uma legislação já aprovada, consolidada. Então é importante o Congresso aprovar a medida provisória do chamado REDATA. E o Brasil tem energia abundante e energia renovável. Esse é o fator limitante aí para data center. Terras raras, possibilidade na área do agro, enfim, tem inúmeras oportunidades aí de parceria com os Estados Unidos. Alckmin, que já foi adversário histórico do PT, hoje é um dos principais articuladores da estabilidade. É um sinal claro de que o Brasil amadureceu politicamente e que há espaço para convergência quando o interesse é coletivo, não pessoal. Mas é claro que no meio dessa reconstrução sempre surge um Bolsonaro para tentar estragar o clima. Poder 360 registrou que Eduardo Bolsonaro voltou a criticar Lula, dizendo que não há avanços nas relações com os Estados Unidos. Curioso, porque enquanto ele falava isso, o próprio Trump, presidente americano, elogiava a diplomacia brasileira. Parece que o filho do ex-presidente ficou preso no tempo, repetindo slogans de campanha que já perderam sentido. Hoje o Brasil fala de igual para igual com as potências. E isso, para quem viveu de bajular os Estados Unidos, é inaceitável. De volta ao Brasil, Lula falou com bom humor sobre a indicação ao STF. Deixa eu chegar no Brasil que eu decido. A fala registrada pelo Poder 360 mostra o controle que o presidente tem da situação. Sem pressa, sem pressão. Ele decide no tempo certo, com base no que é melhor para o país. E isso irrita quem perdeu o poder de mandar e ameaçar. A direita grita, mas Lula conduz. Enquanto o presidente equilibra política e diplomacia, o ministro Fernando Haddad trabalha firme na economia. De acordo com a CNN Money, Haddad se reúne com o relator do projeto do imposto de renda para dar um ultimato e garantir que a proposta avance ainda neste semestre. A meta é simplificar o sistema, aliviar quem ganha menos e cobrar de quem ganha mais. É o oposto do que se via antes. Agora o governo não tem medo de enfrentar interesses poderosos. E, enquanto a oposição fala em aumento de imposto, Haddad fala em justiça fiscal. É essa diferença que define o momento político. Um governo que age e uma direita que só reage. Falando em direita,
o caos segue se espalhando dentro do clã Bolsonaro. Carlos Bolsonaro enfrenta uma crise em Santa Catarina após atritos dentro da base e ameaças de perder apoio político. A direita, que se dizia unida, agora vive de desconfiança e traições. Carlos tenta manter influência, mas o cenário é outro. O bolsonarismo virou sinônimo de confusão e desgaste. E para completar a novela familiar, Eduardo Bolsonaro saiu em defesa do irmão, dizendo que Carlos deveria disputar o Senado, depois de uma suposta ameaça política de detone. É o retrato perfeito. Enquanto o país discute economia, diplomacia e reconstrução, os filhos de Bolsonaro brigam entre si por espaço e sobrevivência. O Brasil anda, eles não. No fim, o contraste é claro. De um lado, Lula, Alckmin e Haddad, articulando, governando e recolocando o Brasil no mapa. Do outro, uma direita perdida, trocando acusações e tentando se salvar nos tribunais. O país mudou de fase e quem ainda vive de nostalgia de poder vai continuar assistindo à distância, enquanto o Brasil segue em frente. E é isso, pessoal, mais um capítulo da política brasileira mostrando quem trabalha e quem ainda vive de desculpas. Se você quer um Brasil que siga em frente, com diálogo, justiça e responsabilidade, já deixa o like aqui no vídeo, comenta o que você achou dessa novela toda e compartilha para mais gente ver o contraste entre quem governa e quem só reclama.